5 problemas ortopédicos mais comuns em cães e gatos. Esse é o tema que nós vamos falar para vocês hoje. São problemas que podem trazer várias complicações à saúde do seu pet, vários problemas e principalmente sinais crônicos de dor. Eu sou o Dr. Gabriel Braz, médico veterinário, aqui do canal Minuto Brasvet, e hoje nós vamos falar esse tema maravilhoso, destrinchado aqui passo a passo, para vocês conseguirem entender e às vezes algum dos seus pets podem até estar sofrendo com um problema deles. Pessoal, antes de qualquer coisa, deixa aquele like de confiança, não deixe de comentar aqui pra gente saber se vocês já passaram por alguma dessas doenças, se vocês já trataram, né? E vai ajudar outros tutores também a resolverem esse problema em casa, porque ninguém gosta de um pet sofrendo, não é isso? E também, @GabrielBrasvet é o meu Instagram, e @Clínica Brasvet é o Instagram aqui da clínica, beleza? Vamos começar então com uma doença crônica, a osteoartrose. Uma doença, quando a gente já fala de cronicidade, um problema crônico, a gente já pensa em animais idosos, né? Quando a gente está falando de osso, né? Nós estamos falando aqui de ortopedia, animais idosos tendem a ter alguns problemas mais crônicos. No caso da osteoartrose, né, eu ia falar osteocondrose, que é outro problema também, que eu vou falar mais pro final, mas a osteoartrose já fala que é direto na articulação, problema ósseo também, de característica crônica, né, e tem a ver diretamente, eu até separei aqui para vocês, um desgaste ao longo da idade, ao longo do prazo das articulações. Então, um animal que viveu muito tempo em piso liso, um animal que subiu escada a vida toda, um animal que tem problema com obesidade. Obesidade é um dos piores problemas ortopédicos, né? Falando em obesidade com idade somada, piora ainda mais o quadro. A osteoartrose, existe cura? Não existe, porém existe tratamento. Ou seja, o animal vai viver com a osteoartrose até o dia que ele descansar. Porém, você vai ter um tratamento com um ortopedista para evitar toda essa dor, todo esse, como é que se diz? Esse problema prolongado que ele vai levar até o último dia. Então nós temos que controlar e trazer uma vida, né? Uma vida melhor para ele. Não é porque não tem cura que não tem que tratar. Das pessoas até abandonam os animais. Maldade, né? Neste caso é tratar, resolver e eles conseguem viver com a osteoartrose sem nenhum problema, tá, pessoal? Vamos falar então da número 2, que é displasia de quadril e displasia coxofemoral. Então aqui eu já vou falar um pouco de displasia, tá? Displasia de quadril e displasia coxofemoral ou displasia coxofemoral. Pessoal, displasia, quem tem pastor alemão já ouviu falar. Pastor alemão é não só pastor alemão, como Rottweiler, cães um pouco maiores, que é um problema muito sério, né? Que tem geralmente a causa é fator genético ou hereditário, que no caso, por isso que eu falei pastor alemão, Rottweiler, porque passa de pai para filho. Então é um problema muito comum. Os principais sinais clínicos são dores, dificuldade em locomoção, claudicação. O que é claudicação? Ficar mancando muito, gemer, às vezes pode dar até febre por excesso de dor, tá? Muitas das coisas que pode piorar esse quadro é onde o animal vive. Lembrando de novo, piso liso é quase que um crime para problemas ortopédicos, para as afecções ortopédicas. Não podemos deixar eles em piso liso, tá? Ah, mas como que eu vou evitar esse piso liso? Existem emborrachados que vocês podem colocar no piso para evitar. A displasia nada mais é do que a frouxidão ali, ou então a alteração do encaixe da cabeça do fêmur no quadril. Então era para ser redondinho assim, encaixar e ele andar, fazer todo o movimento certinho. Quando está displásico é tudo torto, não encaixa. A cabeça do fêmur pode sair 100%, que é uma displasia mais grave, então não encaixa na cabeça do fêmur, não encaixa no quadril. E a cabeça do fêmur fica assim quando ele está andando, fica raspando o osso no osso, ou ela é toda incongruente, ela é toda torta, o encaixe do quadril. Quando ele está andando, fica batendo e fica machucando, pode sair. Então a displasia é sair do lugar ali também, tá? Tudo isso pode trazer muita dor.
e o piso liso vai piorando. E como é genético, se você já tem um pastor, se você já tem um Rottweiler, já tem um Fila, um cão de porte grande, já evite esse problema, não deixando ele em um ambiente de piso liso, tá? Aqui eu vou passar mais rápido, porque depois a gente vai fazer vídeos explicando, né, especificamente cada doença. Aqui a gente está falando as mais comuns, mas tem várias outras coisas para exemplificar. Eu estou inclusive resumindo e trazendo um linguajar mais fácil de entender. Poderia ser muito mais técnico, tá? Vamos falar então da hérnia de disco, a famosa hérnia de disco. A hérnia de disco também muito comum em cães de média idade avançada, né? Não é tão comum assim em animais jovens, mas pode acontecer, que é a discopatia do disco vertebral, na coluna vertebral, tá? Assim como a displasia pode causar malformações, e essas malformações têm a carinha assim de um papagaio. Vou mostrar aqui para vocês aqui no vídeo, dá para vocês verem. É como se fosse um bico de papagaio assim na coluna do animal. E esse bico de papagaio com essas malformações pressionam esse disco, causa muita dor. Tem animal que inclusive para de andar, né? Tem animal que tem que fazer tratamento prolongado, causa microtraumas, né, nos locais, e eles param de fazer esforço, tem que passar por fisioterapia, às vezes cirurgia para descomprimir, né, a medula espinhal. Então todo um processo muito sério. Vocês estão percebendo que a ortopedia é séria, né? São processos bem avançados, às vezes são procedimentos cirúrgicos bem graves, né? Então o animal tem que estar com uma saúde muito boa, então não pode esperar muito tempo em casa. Tem que ir direto para a clínica para poder resolver esse problema, e não é toda clínica que tem ortopedista. Então tem que ir direto, você leva para a clínica que tem clínico, ele vai fazer aquela base principal, depois vai encaminhar para o ortopedista, né? Ou então já vai direto no ortopedista. Luxação de patela, inclusive a Chanel já teve alguns quadros iniciais, porque é muito comum em cães miniatura, tá? Luxação de patela nada mais é que um ossinho que fica no joelho, que ele se desloca, ele luxa, ele sai do lugar. Quando o animal está andando, fazendo algum exercício físico, ou até mesmo deitado em casos muito graves. Então a luxação de patela, ela é a maior inimiga dos joelhos, né? Do joelho dos pets. Então ela traz todas essas dificuldades também para subir nas coisas, para subir nas escadas. Eu tenho condropatia patelar, eu tenho uma lesão na patela também. Mas eu não luxo muito meu joelho não sai muito do lugar. Nos animaizinhos, quando sai, você vê nitidamente saindo, o animalzinho chora, fica com a patinha para cima. É muito comum, é uma das afecções mais comuns dessas aqui. A luxação de patela e a displasia, disparado as mais comuns dessas aqui que eu tô falando para vocês, tá? Por último, então eu já falei de, vamos lá, recapitulando, osteoartrose, displasia de quadril ou displasia coxofemoral, hérnia de disco, luxação de patela e osteocondrose. A osteocondrose já é uma doença que ela ataca muito as articulações, mas diretamente na cartilagem. Então a articulação dos ombros, do cotovelo, do punho, do joelho, que são as regiões que elas têm mais fragilidade a ter essa doença. E também tem uma que é a osteocondrite dissecante, um pouco comum hoje em dia, está tendo muita essa lesão, tem que fazer procedimento cirúrgico também para fazer essa retirada. Às vezes fica um fragmento na articulação, tem que fazer voltar cartilagem no local onde que saiu. Então eu só estou usando aqui como curiosidade, tá? Dentro da osteocondrose. Tudo que tem ósseo no final basicamente é crônico, então pode ter um problema na articulação do joelho, do cotovelo, do ombro, que tem que ser controlado com medicamentos que ajudam também provavelmente a produzir mais cartilagem e trazer uma vida mais saudável para o seu pet. Então um pet, por exemplo, uma Border Collie, que é um cão de trabalho em fazenda, de tanto desgastar ali, correr atrás das ovelhas, né, fazer esse pastoreio todo, uma hora pode lesionar a articulação. E a longo prazo vai se tornando algo crônico. Então a gente tem que controlar, senão o animal para de fazer o trabalho, ele para de andar, para por isso tudo, porque a gente não controlou antes. Então tem os medicamentos para a gente poder fazer isso, tá bom? Pessoal, espero que vocês estejam gostando aí dos nossos vídeos, que tenham gostado desse vídeo, que possa te ajudar o seu pet, ajudar algum amigo. Divulga a gente, compartilha a gente aí, por favor.
Outra coisa, ative o sininho para vocês não perderem, principalmente se vocês gostaram do conteúdo, vocês vão ter o conteúdo sempre de primeira mão, tá bom? Fiquem com Deus, até mais.